Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pulso NIT, podcast oficial do Escritório de Inovação da Faculdade de Medicina de Botucatu. Meu nome é Fábio Carvalho, sou cardiologista, estou aqui com meu amigo Luiz Gustavo Modelli, nefrologista, coordenador do Centro de Transplantes da Faculdade de Medicina. Somos professores do Departamento de Clínica Médica e é muito agradável ter a sua companhia, mais um episódio do Pulso NIT. Bom, hoje nós temos um convidado muito ilustre, o professor Pedro Lourenção, professor do Departamento de Cirurgia, cirurgião pediátrico aqui da nossa faculdade e vice-diretor da Faculdade de Medicina. Então, professor Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui. A gente sabe da sua agenda, que a sua agenda é complicada, e muito obrigado por ter topado participar desse papo. Bom, pessoal, muito boa tarde para todos. Boa tarde, Fábio, Gustavo, a todos e todas que nos ouvem por meio desse podcast. É um prazer enorme poder estar aqui. Dizer que é a primeira vez na minha vida que eu participo de um podcast, então estou meio travadão. Acredito que daqui a pouco a conversa começa a ficar mais assim, comum, né? Tem uma bebida secreta aqui na caneca. E vai soltando. Mas assim, primeiramente eu queria, obviamente, agradecer pelo convite e queria dar parabéns para vocês pela iniciativa, né? O Pulso NIT é aí uma das ferramentas de divulgação e de debate, de conversa sobre inovação, esse tema que tanto nos é valoroso, que tanto essa gestão, desde que eu e o professor Carlos, né, assumimos a gestão da Faculdade de Medicina, os assuntos de inovação tornaram sempre uma pauta muito valorosa para a gente, e a gente fez várias mudanças, estamos trabalhando junto com vocês, né, junto com o nosso escritório de inovação, né, com esse grupo que se juntou e que está dando já tantos frutos, e estamos diante de um deles, né? A gente está muito feliz com essas conquistas já e muito, muito animados também para o futuro, para as próximas ações. Muito bom, Pedro. É um prazer, então, tê-lo aqui, né? Eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho da sua trajetória e como que a inovação entrou na pauta da sua gestão. Bom, da minha trajetória, vamos dizer, aqui na faculdade, né? Comecei como aluno de graduação, né? Grande parte, né, hoje dos nossos professores foram também alunos de graduação ou de residência ou vieram de outras instituições, mas eu comecei aqui, cheguei aqui em 2001, né? Na graduação, né, já comecei a gostar das coisas de um pouco de gestão, um pouco de não ficar muito parado, questionar por que isso aqui não pode ser melhor assim, né? Então participei das atividades do Centro Acadêmico Pirajá da Silva, lá nos anos 2000, né? Depois, acabei optando pela carreira cirúrgica, fiz residência em cirurgia geral, depois em cirurgia pediátrica aqui. Comecei na pós-graduação, basicamente com uma pergunta que já tinha ali um pouco de inovação, né? Na pós-graduação, a gente desenvolveu um método que tinha pouquíssimos relatos na literatura para o diagnóstico da doença de Hirschsprung, né? Um método imunistoquímico. A minha orientadora foi a professora Tuca, né? E ali a gente testou esse método. Esse método mostrou um impacto novo, inovador, super eficiente para um diagnóstico que, na nossa área, é muito difícil, né? Muito específico. São poucos os centros no Brasil que fazem com bastante segurança esse diagnóstico. A gente viu essa chance de inovar, inovamos, né? E aí, depois disso, me encantei, obviamente, pela pesquisa também, de vez pela vida acadêmica, prestei o concurso e estou como professor desde 2013 aqui. Depois disso, além das atividades, né, de ensino, de graduação, da residência, participei do Conselho de Residência Médica e acabei indo para a gestão 4 anos, e ali me encantei bastante pela gestão mesmo, né? E foi uma experiência muito valorosa de buscar coisas diferentes, de buscar melhoras. Na ocasião, a gente conseguiu um aumento relevante, né, de número de bolsas, de vagas, de ampliação de bolsas, de vagas,
conseguimos também algumas melhorias de fluxograma, conseguimos o espaço de convivência que hoje há dentro do hospital para os residentes da residência médica, dos programas de residência unimultiprofissional. E aí, o professor Carlos me fez o convite para esse desafio de gestão pouco mais de 2 anos atrás, né? Pensei bastante e, novamente, assim, falei, bom, estou animado, vou tomar coragem e vamos em frente, né? E desde então, desde julho de 2023, quando a gente assumiu, a vida muda, né? A rotina da gente, a rotina de quem trabalhava basicamente no centro cirúrgico, dando aula, ensinando residente, fazendo ambulatório, fazendo minhas pesquisas, muda completamente. Mas assim, vem sendo um tempo de grande aprendizado de gestão. Eu posso dizer que hoje gestão é das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu adoro. E parece que quanto mais você faz, mais vai aparecendo coisas para fazer. Acho que isso é o mais legal da gestão, né? Conforme você dá um passo, aparecem a oportunidade de dar mais 3 ou 4 e de a gente conseguir avançar em vários pontos. E a nossa gestão, desde o começo, a gente define a gestão como uma gestão progressista e também uma gestão que busca expandir, aumentar as atividades da nossa faculdade, em ensino, em pesquisa, em extensão, melhorar a qualidade do que já fazemos e expandir, buscar sempre trazer voos mais altos. A gente enxerga que a nossa faculdade pode ter cada vez mais um espaço relevante para a nossa região, para a sociedade, para o nosso país. A gente pode formar mais pessoas com grande qualidade, profissionais de alta capacidade, podemos formar pós-graduandos, podemos estar no topo da pesquisa, né? Além da estrutura que nós temos pessoas muito qualificadas. Então, se a gente conseguir aglutinar isso e dar as melhores condições, as coisas vão acontecer. E é isso que a gente tem lutado desde que a gente chegou, né? Desde que a gente começou. E a inovação faz muito parte disso, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho focado nisso com a inovação, né? Com base desde que a gente começou em julho de 23, a gente teve uma primeira conversa com a All-in e lá a gente fez o diagnóstico de que há muito potencial para inovação na Faculdade de Medicina de Botucatu. Muito. Eu acho que talvez tenha sido a primeira, não me recordo muito das gestões anteriores, mas tenha sido a primeira gestão que efetivamente abraçou a inovação, não como algo, é algo que nós precisamos conversar sobre, mas ok. Agora parece que ela se tornou um tema prioritário, né, na gestão de vocês. Quer dizer, nós vamos entrar nesse barco da inovação e nós vamos expandir isso, nós vamos criar ambientes, nós vamos criar ferramentas, vamos criar maneiras de inovar, né? Porque como eu falei, até eu brinquei, falei, eu estou falando isso nos todos os episódios, né? A nossa formação médica ela é muito tradicional, isso. Ela é uma transmissão de conhecimento tradicional, né? Nós formamos como nós fomos formados e assim a coisa tem caminhado. Falei, mas agora até a professora Paula trouxe uma participação excepcional no episódio anterior, falando de que o próprio sistema tem mudado. Então, além de nós continuarmos transmitindo conhecimento, produzindo pesquisa de qualidade, produzindo teses e enfatizar essas coisas que nós já fazemos muito bem, nós também temos que formar cidadãos melhores que vão impactar as nossas comunidades locais, regionais e mais do que isso, né, de acordo até com o plano novo plano de pós-graduação da CAPES, quer dizer, então essa é uma demanda que também não é uma demanda só da gestão de vocês, né? Vocês estão entrando e começando a conversar e nós temos percebido isso, né? Quer dizer, a inovação ela deixou de ser mais de um dos assuntos da pauta e passou a efetivamente ser uma prioridade, né? Exato, eu acho que assim, a gente entrou em consonância com a Unesp. Perfeito. Então, a Unesp, hoje, ela é a universidade, junto com algumas outras, número 1 em um determinado ranking para inovação. Isso mundial, um ranking mundial
de avaliação das universidades em determinadas áreas e nós ocupamos, junto com outras universidades, a posição número 1. Começou lá atrás, depois chegou em 9º e agora é top 1. Então, a nossa universidade é uma universidade que tem feito muita inovação. Isso vamos colocar, 5 anos para cá, a gestão do professor Pascoal, junto com o professor Saulo na UIM, fizeram esse trabalho que resultou nesse indicador. O que acontece em nível local, nós até então fizemos muita educação empreendedora, fizemos alguns cursos, né? Tínhamos alguns cursos, tínhamos o debate, mas a gente achava que a gente podia mais, que a gente tem um potencial na unidade muito grande para isso. Por quê? Porque a área da saúde é uma área que apresenta muitos desafios e, frente ao desafio, nada melhor do que inovar. A inovação traz as soluções para os desafios. E quer coisa mais desafiadora do que as ciências da saúde, do que medicina, do que enfermagem, né, do que outras profissões de saúde? Quando a gente trata de problemas, então vamos pensar em problemas diagnósticos, como foi o caso, né, do meu doutorado, problemas terapêuticos. A gente tem muito potencial para inovar, seja com equipamentos, seja com técnicas, seja com métodos diagnósticos. A gente tem muito potencial para isso, porque nós temos os desafios e nós temos aqui grandes cérebros que precisam estar num ambiente conectado e que permita que as ideias possam acontecer e serem transformadas em produtos, em soluções. Essa é uma área que, na minha interpretação, a inovação, ela tem um potencial de, obviamente, estar envolvida com o ensino, está envolvida com a pesquisa e também com a extensão, ao passo que ela entrega soluções para a comunidade. Perfeito. Construídas, muitas vezes, junto com a comunidade. Então, isso é extensão. É a comunidade apresentando uma demanda, você dialogando com a comunidade, buscando uma solução e, junto com a pesquisa, junto com o ensino, você traz algo inovador. Então, talvez a inovação seja um grande elo para o tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Por isso que a gente, desde o começo, nós falamos, nós temos que dedicar muito esforço e colocar como uma das prioridades a gente revolucionar a inovação, a área de inovação na Faculdade de Medicina. Temos trabalhado bastante e já estamos colhendo alguns frutos, né? Junto com vocês. E assim, Pedro, falando dos ambientes, né? Hoje, o que a gente tem? Acho que foi bem rápido também o crescimento desses ambientes, né? Atualmente, né? Então, a gente tem o escritório de inovação, né? Que seria aí um espaço que está vinculado ao UIM, né? Então, assim, o pesquisador pode procurar o escritório com uma ideia, como transformar aquela ideia, se precisa fazer um registro, se precisa fazer uma patente, então essa seria a ideia do escritório. Tem o Fab Lab, que acho que é para todas as unidades aqui do campus, né? E talvez futuramente uma incubadora, outros espaços. Como é que você vê esses espaços de inovação, como eles estão evoluindo? Exato, acho que evoluíram bastante nesse último ano, né? Nesse último ano a gente conseguiu regulamentar dentro da Unesp o NIT, né? O nosso escritório de inovação. Isso, vocês trabalharam muito nisso, tem todo um regramento que teve que ser obedecido, né? Estamos devidamente cadastrados, somos um ponto de inovação da Unesp, cadastrado e apto justamente para fazer esse elo com a reitoria, entre o pesquisador, o professor, ou o aluno de graduação ou de pós-graduação e a reitoria com a sua ideia, para que a gente possa fazer essa inovação dentro das normas que têm que ser obedecidas. Então, hoje a gente tem esse apoio logístico, esse apoio de regulamento, para que a gente possa, lembrando que isso envolve propriedade intelectual, né? Envolve patente, pode envolver registro de software, dentre outras coisas que são muito específicas e que nós temos a Agência Unesp de Inovação para nos apoiar. E o NIT está intimamente conectado a isso. Então, esse é um ponto.
vamos dizer que esse, na minha cabeça, isso era o ponto zero. A gente precisava ter isso de alguma forma, porque senão a gente não ia conseguir avançar. Depois disso, nós começamos a pensar em estrutura, né? Em estrutura, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de espaços que permitam, né, as atividades de inovação. Desde o pensar, o conversar, o trocar ideia, até essa inovação, um espaço para que você possa desenvolvê-la. E a gente sabe que um produto novo, ele pode e deve ser comercializado, né? E para isso, pode ser necessário, ou faz parte dessa cadeia, desse processo, né? Uma incubadora de empresas para startups, para empresas iniciantes, empresas que fazem parte da cadeia acadêmica também, né? Do pós-graduando, junto com o professor, junto com alunos de graduação, que conseguem fazer com que aquele estudo, aquilo que foi desenvolvido, possa também ter a oportunidade, se for do interesse desse aluno de pós-graduação, por exemplo, de transformar aquilo numa mercadoria, de transformar aquilo num produto. Até isso, hoje nós não temos essa estrutura. A cidade tem as incubadoras, a Faculdade de Ciências Agronômicas, lá no campus Lajeado, né, tem uma incubadora, que é a Prospecta, há muitos anos, e que funciona muito bem, e que foi a via de saída para muita inovação que eles fizeram, né, historicamente, né. Eles estão muito mais adiantados nisso do que a Faculdade de Medicina, e a gente fica muito feliz, porque são irmãos nossos, né? Mas a gente tem que nos espelharmos e seguir os mesmos passos. Então, uma incubadora de empresas, que eu penso, tem que estar nessa rede que é composta basicamente pela cadeia de pesquisa envolvendo a UPCLIN, envolvendo a Unipex, né? Permitindo um espaço e um regramento, novamente, para que pequenas empresas possam, né, pequenas startups possam inicialmente se instalar aqui, ter ali uma estrutura, obviamente, eles vão arcar com os custos para isso, mas possam preparar uma saída inicial para o seu produto que já tem a sua patente ou que já tem o seu registro, para que ele possa alcançar o mercado, passar mais essa etapa. Então, uma incubadora, eu acho que vai ser fundamental nos moldes da Prospecta, né? Além disso, laboratórios que pensem ou que oportunizem inovação. Nesse sentido, nós temos o Centro de Simulação e Inovação Cirúrgica, o CECIT, que está muito próximo de ser inaugurado lá na Unipex. Esse é um centro que traz, além da oportunidade de treinamento, então lá vão poder ser desenvolvidos cursos específicos, mais para a área de procedimentos cirúrgicos, mas nem cirúrgicos, por exemplo, vão ter simuladores, por exemplo, para punção. Implante de catéter, talvez biópsia, quem sabe, biópsia, né? Sim, tá? Ou até para hemodinâmica, tá? Lá tem um aparelho de hemodinâmica. Então, pode ser feito, dependendo do modelo, pode ser feito. Então, cursos, treinamentos dos nossos alunos, dos nossos residentes. E, além disso, esse espaço contará com uma impressora 3D de altíssima performance. Salvo engano, existem impressoras iguais a essa, 3 na América Latina. Tá? É uma impressora que ela consegue imprimir com altíssima qualidade o modelo que você quiser. Então, por exemplo, você tem um caso, por exemplo, de um tumor abdominal. Com a tomografia, essa impressora consegue reconstruir exatamente a anatomia do abdômen e o tumor. Isso pode permitir, por exemplo, um treinamento cirúrgico com uma qualidade de simulação muito próxima da realidade. Então, ela vai poder permitir a criação de modelos de ensino, modelos de treinamento. Vai poder também,
por exemplo, o que pode ser desenvolvido no Fab Lab, ele pode ter uma continuidade nessa impressora. Então, o Fab Lab desenvolve ali um modelo, que é um modelo inicial de determinado equipamento. Essa impressora é a impressão profissional disso. Ela imprime, salvo engano, mais de 1000 texturas diferentes. Então, ela também, sem dúvida nenhuma, ela está nessa cadeia de inovação. Ela pode ser um instrumento que vai ajudar muita ideia a sair do papel. Então, isso casa com a questão de inovação. Além disso, eu considero esse espaço, esse debate importantíssimo, né? Esse canal de debate, o podcast, aqui no NEAD, né? Nessa estrutura aqui, onde estamos gravando. O NIT, a nossa ideia é que o NIT, o Escritório de Inovação, venha para cá, para estar mais próximo da cadeia de inovação, vamos chamar assim. Então, está aqui na frente da UPCLIN, está próximo à Unipex, está junto aqui do estúdio de podcast, está junto da nossa nova sala interativa, né, que a gente deve inaugurar. Eu acabei de vê-la, está linda, 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 que é uma sala Google com 100 Chromebooks, com toda uma estrutura para a gente montar debates em grupo da forma que a gente quiser. Então, tudo isso é para favorecer, talvez, o começo da inovação, o pensamento, a chuva de ideias, né? Lembrando que vamos ter aí um primeiro hackathon nessa sala, né? Vai ser aí quase que uma inauguração dessa sala, né? No dia 15 de agosto. 15 e 16 de agosto. Que é uma atividade absolutamente de e que nunca havíamos tido na FMB, né? Na FCA já tiveram alguns, na Unesp já tiveram vários outros, mas na FMB é o nosso primeiro hackathon, que seja o primeiro de muitos, né? Então, eu imagino que é assim, é o começo de uma reestruturação. Eu lembro, o Gustavo vai lembrar dessa conversa com o professor Saulo. Foi a primeira conversa nossa, quando a gente falou, nós precisamos reestruturar isso daqui. Fizemos um convite para o Gustavo, né, Gustavo? E fizemos uma primeira conversa com o Saulo. E o Saulo falou assim, olha, vocês vão reestruturar ou estruturar isso daqui em alguns anos. E vocês vão colher os frutos daqui bastante tempo. Lembra? Ele falou isso. Vai demorar, vocês vão colher, mas vai demorar. Então, vamos correr para implantar, eu pensei isso, vamos correr para implantar o mais rápido possível, para que a gente possa colher frutos o mais rápido possível. Acho que a gente já está colhendo alguns. Esse espaço, né, esse podcast, já é um fruto. Sem dúvida. Né? Quando que a gente pensava que a gente já está debatendo inovação num canal feito para isso há algum tempo atrás, né? E agora eu imagino que estruturando, tendo ali a estrutura pronta, o terreno plano, né, prontinho para a gente construir as coisas, com as cabeças pensantes que nós temos na Faculdade de Medicina de Botucatu, que são muitas, a gente vai fazer muita inovação nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida disso. Então, talvez um dos desafios será colocar essas pessoas em contato, né? A gente pensou aqui, talvez, em criar um outro espaço de coworking, talvez mais para as pessoas terem contato, né? Sim. Então, os alunos circulam, os alunos de pós-graduação, de graduação, os pesquisadores. Então, um tem uma ideia, ele está no mesmo ambiente, isso talvez gere ideias para se criar inovação, né? Nós falamos isso também nos episódios anteriores, que a inovação ela é um grande meio onde o diálogo se estabelece. Isso. Né? Nós tínhamos ilhas de pessoas muito capacitadas, mas que trabalhavam isoladas e não havia muito comunicação. Então, os ambientes de inovação e as ideias inovadoras vão permitir exatamente a construção de pontes entre esses ambientes para que as pessoas venham e conversem aqui. Então, onde que elas... Não, vai ser aqui. É aqui que elas vão... Pode vir aqui que vai ter uma estrutura aqui e as conversas vão ser aqui, né? Então, acho que eu concordo plenamente quando você diz que o ambiente de inovação ele é para isso, né? Ele é
para colocar todo mundo no mesmo lugar, colocar as pessoas para conversarem, para trocar ideias. Eu acho que um ponto muito importante também é a interdisciplinaridade. Sim, né? sem dúvida. Quer dizer, nós estamos falando da faculdade de medicina, né? Mas como você falou, temos a enfermagem, temos nutrição, temos fisioterapia. Vamos colocar todo mundo para conversar. Exato. Nós temos muitos problemas em todas as áreas É. para solucionar. Né, para colocar as pessoas, para fomentar isso, para levantar isso, para a gente pensar junto. Exato, exato. Eu acho que assim, esse ambiente onde nós estamos aqui, o NEAD, ele é um espaço que sempre foi muito utilizado para aulas, né? Então, todo mundo já participou de alguma atividade, algum curso que foi feito aqui, ou matéria de pós. Eu mesmo uso essas salas de computação para dar aula no programa de pós-graduação. Mas ele pode, na minha cabeça, muito mais. E a gente até comentou isso agora há pouco, que a gente estava fazendo uma visita aqui. Ele está no centro do nosso complexo, está no centro do campus. Sim. Então, ele vai ser aberto para os estudantes dos outros institutos, do IB, da FMVZ, da FCA, aqui estarem também, para os nossos médicos do HC, para os enfermeiros do HC, para os profissionais de outras áreas do HC aqui frequentarem, né? Acho que a localização geográfica vai ajudar. Estamos criando uma estrutura que vai ser gostosa de frequentar, né? Aí vai caber ao escritório pensar em algumas atividades, um horário que sempre vai ter ali alguém para coordenar talvez uma troca de ideias, alguns horários na semana, né? Acho que a gente vai precisar disso. Sim. Outra coisa, acho que um bom café também funciona maravilhosamente bem. É um ótimo agregador, né? Vamos precisar viabilizar isso, um café. Podemos fazer, fresquinho, talvez, excelente né? ideia, uma vez por semana, né? Isso. Um café com uma troca de discussões, sempre um convidado novo, quem sabe Sim. isso, semanal ou quinzenal, talvez Sim. semanal eventualmente, Isso, uma excelente ideia. sabe? Um belo café, acho que chama as pessoas, né, para trocar ideia, informal, né? Eu tenho assim que na informalidade as grandes ideias aparecem, Sem dúvida. né? Os grandes debates acontecem na informalidade. A hora que a gente coloca numa coisa muito formal, né, numa mesa redonda, tal, é muito mais difícil as pessoas falarem o que está vindo na cabeça. E é ali que as coisas acontecem. Acho que esse ambiente, com esse espaço de coworking que vamos montar aqui, né, do lado, com mobiliário também atualizado para que as pessoas possam ficar confortáveis, né, possam gostar de vir ali e fazer as pontes. E aí, do lado, temos o escritório. Pô, eu pensei numa solução, tive uma ideia. Nós dois somos de áreas completamente diferentes. Mas pensamos nisso, ó, juntando a minha pesquisa de pós-graduação com a tua, a gente teve uma ideia que pode dar um produto. Vem no escritório, o escritório vai com certeza apoiar. Será que isso é factível? Em sendo factível, o que nós vamos precisar? Isso vai precisar de uma pesquisa. A gente tem o link com o escritório de apoio à pesquisa. Não, nós vamos precisar de estar na comunidade. É o link com o escritório de apoio à extensão. Nós vamos precisar registrar, porque isso já é um produto. Eu preciso de uma patente. Bom, aí o escritório vai fazer a ponte junto com a agência Unesp de Inovação. E vamos fazer com que todo o regulamento seja obedecido e a universidade e o pesquisador, o proponente, vamos dizer assim, se protejam enquanto direitos autorais, que é algo absolutamente necessário, né, e honesto. Claro. Né? Outro ponto que eu acho que é muito importante, que a gente pensa que tem uma íntima relação com a inovação, é a telemedicina, ou a telesaúde, né? E aqui, nesse espaço do NEAD, também faremos aí um local para o atendimento em telesaúde da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Junto com o HC, nós já tivemos a conversa com a superintendência do HC, vamos buscar que aqui possam ser desenvolvidas também atividades de atendimento em saúde. Por que isso, na minha opinião, é muito importante? Recentemente, na atividade de
de imersão do HC foi debatido por membros da Secretaria do Estado da Saúde, e é uma tendência de que grande parte das consultas médicas passem a ser realizadas de forma virtual, por teleatendimento, no estado de São Paulo nos próximos anos. E a gente precisa pensar que a gente tem que formar nossos alunos de graduação e nossos residentes para isso. Esse vai ser um mercado não só de trabalho, mas de atendimento, um mercado necessário, a pessoa vai ter que fazer isso. Mas é de sustento, né? De se viabilizar, né? E aí, como que a gente está formando sem a pessoa nunca ter atendido em telemedicina? E aí? Então, é nossa responsabilidade pensarmos, junto com os conselhos de curso de graduação, estou falando muito telemedicina, mas é telesaúde. Para enfermagem também, eu não sei ao certo o regramento dessa via de atendimento para a enfermagem. Posso conversar e devo conversar isso com o departamento de enfermagem. Mas para a medicina é uma modalidade absolutamente legalizada de atendimento. Não só legal, como incentivada de atendimento, né? E aí, a gente precisa ensinar. Então, nós precisamos de estrutura para ensinar. Então, aqui ao lado vão sair as baias de atendimento de telemedicina, com uma internet adequada, vamos ter ali o acesso aos prontuários eletrônicos e vai ficar aberto para o HC, para a FMB, utilizarem nas suas atividades, tanto de assistência quanto didáticas, né? Pela telemedicina, podemos ter inovação? Acredito que muitas. Muitas. Eu acho que muita coisa. Tanto no desenvolvimento de processos, como de produtos, de soluções. Eu acho que as coisas caminham juntas, né? E a telemedicina hoje é o que a gente tem, vamos dizer assim, junto com a inteligência artificial, são áreas que já são por si só inovadoras, né? Então, eu acredito que isso tudo faça parte também dessa rede de inovação. Alguma coisa como transcrição, a gente pensou em algo para acoplar depois tantas teleconsultas quanto aos teleinterconsultas, né? Transcrição automatizada de consulta, que é algo que já existe. Então, a pessoa está conversando e isso já vai automaticamente ser transcrito sem que ela tenha que digitar depois, ou seja, tem muito espaço, né? Sugestão de diagnósticos, né? Então, você está fazendo a consulta, já vem ali uma sugestão de diagnósticos, algo que pode ajudar. Então, a gente também pode acoplar, talvez, inteligência artificial, colocar isso também nesse espaço de coworking e dentro do espaço do NEAD, né? Eu acho que tudo isso, acho que são tópicos que tangenciam intimamente a inovação. Telemedicina, inteligência artificial, impressão 3D. Então, olha o quanto que a gente não está conseguindo inovar, né? E quanto que a gente não vai ter de potencial de promover mais inovação nessas áreas, né? Então, eu acho que a inovação ela está caminhando junto com essas outras áreas, né? Com esses outros pontos na FMB. São coisas que se a gente ficar para trás, outro ponto, simulação. Quanto que a gente não pode inovar em simulação, ensino simulado? Quanto que a gente não pode inovar também em práticas educativas, práticas educacionais, de ensino, né? De educação inovadora, ensino inovador, metodologias ativas, né? Então, são áreas que a gente precisa trazer a vanguarda para cá. Simulação é outra coisa que essa gestão vai brigar até o fim para que a gente consiga adequar, e está aqui também geograficamente muito próximo, o laboratório de habilidades de simulação. Para que a gente consiga trazer modelos de simulação muito melhores. Hoje existem modelos que são de altíssima fidelidade, né? A gente precisa ter isso. E aí, será que não dá para a gente inovar ainda mais tendo esses modelos? Tendo uma impressora que pode produzir modelos? Né? Então, eu acho que a gente consegue aí
criar um ambiente inovador tendo áreas de vanguarda, tendo telesaúde, tendo inteligência artificial, com laboratório, né, de inteligência artificial, tendo simulação. Eu acho que tudo isso daí a gente consegue, impressão 3D, a gente consegue aglutinar e produzir muita coisa. Interessante que, se for saindo na conversa, a gente vê que já está com bastante coisa em andamento, né? Já. Então, muita coisa ainda tem alguma coisa para fazer a formalização de alguns processos, né? Mas já tem muita coisa já andando, né? Tem muita coisa andando. Ainda coisas de vanguarda, né? Temos aí, a gente conseguiu no último ano os recursos, pensando na área de diagnóstico para patologia digital, né? Gustavo participou disso junto com o departamento de patologia, o professor Marcelo, né? A professora Maria também. Temos também, como pesquisas, né, de pontas, a adequação de um espaço para um laboratório de células-tronco, do professor Matheus Bertanha. Então, o que a gente tem de vanguarda chegando, né, de coisas inovadoras que vão permitir muito mais atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação, nesses últimos 2 anos a gente conseguiu, não vamos dizer que trazer e implantar tudo, mas eu acho que com mais 2 anos a gente vai implantar grande parte disso e quem sabe começar a colher frutos. Acho que essa é a ideia. Talvez, né, Fábio, um dos desafios para nós seja divulgar tudo isso, né? Acho que o podcast é um dos caminhos, né? Sim. Mas as pessoas, a comunidade, entender toda essa tecnologia que está sendo proposta, né? São vários laboratórios, são vários processos, vários né? processos que tem ali, né, uma característica de vanguarda, de inovação. Todos eles. É o que você abre uma revista de ciência, vai ter alguma coisa, em qualquer periódico, de qualquer área, vai ter alguma coisa que diga ou de célula-tronco, ou de impressão 3D, ou de inteligência artificial. Sem dúvida. Ou digital. É. É isso. Então a gente está trazendo isso para cá. Né? Isso já tinha, né? A gente já está dando continuidade a processos, né? Mas além dessa continuidade, a gente está tratando esses aspectos com muito carinho, com muito objetivo de crescimento, todos eles, né? Acho que a divulgação é um desafio. Para a divulgação, a gente fez também uma reestruturação na nossa assessoria de comunicação, né? Então, a gente conseguiu um aumento do quadro, com a parceria, né, a contratação de mais uma empresa com seus funcionários, né? Então, aumentou a equipe, que já era formada pelo Carlos Pessoa, agora ele ganhou mais gente. Então, todo mundo deve estar vendo o Instagram da faculdade, a mudança que aconteceu Sim. de um tempo para cá. Semana que vem sai a nossa newsletter, que vai ser mais um canal de comunicação, que a gente quer justamente isso, que essas informações cheguem, que essas informações as pessoas saibam que tem. Então não adianta a gente montar aqui o espaço mais legal de coworking se ninguém souber e ninguém vier. Então eu acho que a gente também pensou nisso e estamos tentando viabilizar uma forma que as notícias cheguem. Uhum. Eu acho que hoje o Instagram é a bola da vez, né? O e-mail, infelizmente, muitas pessoas falam assim... Nem vejo mais. Nem vejo mais. Eu vejo FMB Informe e apago. O que é uma sacanagem, porque, puxa vida, né? Quem está fazendo tem um trabalhão, né? De fazer o e-mail e tal. Mas, na vida corrida da gente, o Instagram... E agora criou-se a comunidade, né? O canal de WhatsApp da FMB. Que você clica ali e aparecem as notícias. Mas também vamos precisar, como o café é importante, vamos precisar também, sem dúvida nenhuma, do velho e bom trabalho de formiguinha. Né? De ir falando, é a network informal, né? De, vem aqui conhecer, vamos lá, gente, tá super legal. Né? Aqui, e acho que isso vai facilitar muito. A localização desse lugar para a gente empreender vai ser muito bom. Como você
vê todos esses espaços que a gente está falando aqui, como isso se aproxima da comunidade? Quer dizer, como colocar isso também a serviço da extensão universitária? Acho que você já colocou no começo, né, o papel importante da extensão, né, nós não ficarmos voltados todos para dentro, mas expandir os limites, né? Quer dizer, quebrar as barreiras e também mostrar isso para a população. Como você vê o papel da universidade, desses novos ambientes, da inovação, diminuindo as distâncias com a comunidade nos papéis de extensão universitária? Extensão é também, assim como inovação, uma bola da vez na universidade, né? Então, a gente tem a regulamentação nacional que determinou que todos os cursos de graduação do país devem ter 10% da sua carga horária de atividades extensionistas. É a chamada curricularização da extensão. Todo aluno universitário vai ter que ter feito atividade de extensão na sua formação. E a extensão, ela tem algumas dimensões que são reconhecidas na Unesp e também pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, FORPROEX, né? Então, uma dimensão é aquela dimensão dialógica, que você vai até a comunidade, conversa, a comunidade apresenta uma demanda, né? Essa demanda é interpretada pela universidade, vem a ideia e como a gente pode, junto com vocês, buscar uma solução. Então, é uma via de mão dupla. A universidade aprende com a sociedade e a sociedade aprende com a universidade. É esse diálogo, é a interação dialógica. Eu costumo falar assim, por exemplo, algumas pessoas já me perguntaram, mas como é que a gente vai aprender? Eu sou cirurgião, eu estou indo lá ensinar como se prevenir de traumas, de acidentes na criança, como é que eu vou aprender? Bom, toda vez que a gente prescreve lá, vou dar aqui um exemplo, um pós-operatório, né? E aí você acha que tal remédio vai funcionar super bem e que, por mais que a gente estude farmacologia, estude efeitos colaterais, efeitos adversos e tal, e que a gente aprendeu que aquilo lá funciona. Quantas vezes a gente já não viu um paciente chegar e falar assim, doutor, isso aqui não serviu para nada. Você tem certeza que é esse remédio mesmo que é bom? E aí, você fica com aquela pulga atrás da orelha e você pergunta para o próximo, e aí, o remédio foi bom? Ele fala, não serviu para nada. A gente não está aprendendo? A extensão, de uma forma muito mais complexa, é mais ou menos isso. Não é só, né? São processos, são vivências, é a realidade daquele lugar. Então, ninguém vai dar aula para ninguém. Você vai interagir e aprender junto, né? Então, por meio dessa dimensão, a gente consegue fazer projetos, fazer programas, né? Programas são atividades mais contínuas, por exemplo, o Cursinho Desafio, por exemplo, Médicos da Alegria, são aqueles projetos que não têm fim, que continuam. Podemos fazer redes temáticas, então um problema, ele aborda vários projetos juntos. Redes temáticas, habitualmente, envolvem áreas diferentes. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Queimada poderia ser uma rede temática contra queimadas. Queimadas, a gente envolve vias respiratórias com inalação de fumaça, então pode ter um projeto para isso. A gente envolve animais, a fauna que pode ser agredida, a flora, o reflorestamento. Uhum. Então, você poderia fazer uma rede temática, só estou pensando aqui com as unidades no nosso campus, né? Tem a outra dimensão. A outra dimensão a gente faz muito aqui, que é a dimensão de prestação de serviço, de assistencialismo. É o que a gente faz, basicamente, no hospital. E que isso começou a ser regrado e entendido como extensão, desde que obedeça a alguns pré-requisitos. Tem que ter sempre aluno de graduação ou de pós-graduação, tem que ir em busca de uma demanda, tem que ter diálogo com quem está sendo atendido, uma construção conjunta, dentre outras regrinhas. Mas a gente tem isso.
Outra modalidade, aí não é uma dimensão, mas uma modalidade de extensão, é a produção de cursos, de eventos, é a difusão de conhecimentos. Também faz parte de atividades extensionistas, desde que envolva público externo, desde que a gente envolva para além dos nossos muros, né? Então, entendendo a extensão desse jeito, a gente já vai pensando em o quanto que a gente tem potencial para crescer. Então, a hora que a gente ouve a comunidade, puxa, vamos pensar em inteligência artificial, a hora que o Gustavo, né, trabalha. Puxa vida. A gente fez um encontro que foi muito interessante e que queremos repetir. Tá? Esse encontro, eu tenho certeza que ele influenciou pelo fato de a gente ter aumentado de 17 para 27 projetos de extensão em 2 anos. Cadastrados na Unesp com recurso. Nós saímos de 17 e aumentamos para 27, de 23 para 25. Tá? Nós fizemos uma atividade no começo do ano e trouxemos a sociedade, representada pelas diferentes secretarias da Prefeitura Municipal de Botucatu, por ONGs, por algumas outras organizações sociais. E ali a intenção foi: apresentem o que vocês mais precisam, o que são problemas para vocês. E ali estavam os nossos professores para justamente, puxa, isso aqui eu tenho uma atividade. Nós vamos fazer outra e eu penso que essa próxima atividade pode ser aqui, nesse espaço adequado, né? E mostrando a inovação, mostrando, puxa, com inteligência artificial, imagino que não dá para oferecer, para melhorar processo, para otimizar processo, para pensar em soluções, né? Vou dar um exemplo de um projeto que é absolutamente de pesquisa, mas que tem um impacto social enorme. O teu projeto lá da inteligência artificial para a fila de transplantes. Olha o impacto social que isso causa. Uma super pesquisa, uma pesquisa super científica. Mas a gente dizer que isso não tem um impacto social, que não tangencia a extensão... O nosso hackathon vai ser, também não posso dar spoiler do hackathon, né? Pode, é bom sim. Mas é o desenvolvimento de soluções para rastreamento de câncer. De colo de útero, câncer de mama, quer dizer, isso é soluções. Isso tem um impacto social enorme. Exato, né? De como chamar o paciente. Sim, exato. Esse é o principal motivo, mote do hackathon, né? A gente tem dificuldade de convocar o paciente hoje pelos meios tradicionais, né? Por telefone, né? Então a gente quer um meio alternativo de como chamar, como convocar esse doente, esse paciente que perdeu o contato. Isso demanda de uma pessoa ficar lá ligando, quer dizer, uma pessoa fica ligando para... Como é que ela convoca 5 mil pacientes? Quanto tempo ela vai levar para fazer isso? Exato. Quantos não ela vai tomar? Quantos telefones que não existem mais? Exato. Quantas pessoas vão deixar de ser atendidas, né, pelo método normal, esse modelo, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa para diabetes, para hipertensão. Nós vamos montar um grupo de trabalho para isso, na atenção primária, por exemplo. Ou vamos falar da minha área, nós vamos pesquisar hábito intestinal, sei lá. A gente pode usar essa mesma solução para chegar até a comunidade. Isso é inovação, né? Isso é a inovação permitindo a extensão, né? Sendo uma mola propulsora para a extensão, sendo uma mola propulsora para a pesquisa, né? Porque dessa atividade do colo do útero, imagina se você pegar essas amostras, o banco de pesquisa que você não vai ter. Quer queira, quer não. Sem dúvida. Certo? Extensão. Quantos, se a gente conseguir evitar que uma pessoa tenha câncer de colo de útero, já não valeu a pena? Né? Ensino. Quanto que os nossos alunos não podem aprender com isso? Né? Então, é tudo integrado. Sem dúvida. Né? Eu acho que esse é por isso que toda a atenção com a inovação. Essa foi a nossa meta de gestão. Sim. E, bom, nós já estamos, o papo foi aqui, nós já estamos quase caminhando para o final, mas eu acho que ainda valeria a pena a gente falar um pouquinho, você citou isso um pouco por cima, talvez a gente possa explorar um pouquinho nesse final de podcast das parcerias, exatamente das parcerias. Né? Como os ambientes de inovação, as atividades de inovação dentro da faculdade podem
agregar parceiros, né? Parcerias públicas, como você falou da prefeitura, mas também parcerias privadas, né? Então, como que o ambiente de inovação desenvolvido dentro da faculdade também pode atrair novos parceiros? Público, eu acho que é uma coisa que a gente já tem grande experiência. Então, por exemplo, a gente vira e mexe é procurado por algumas prefeituras buscando soluções por meio de telemedicina. Uma coisa que o que as prefeituras não têm é, por exemplo, atendimento especializado. Isso. É o especialista, né? Ela tem o generalista que está na unidade básica, mas ela não tem o especialista. Esse é um canal. E quem sabe a gente não pode criar um ambulatório, fazer uma atividade de extensão que envolve ensino, de prestação de serviço com extensão universitária. Você já mata uns 4 coelhos. Por meio de uma inovação tecnológica, né? Por meio da telemedicina. Com base nisso, eu posso colocar aluno atendendo. Né? Vamos lembrar, e todo mundo vivenciou isso, a demanda no nosso hospital tem aumentado ano a ano. E por mais que o ambulatório novo, o prédio novo, tenha sido uma revolução, Sim. Hoje... Ele já está pequeno. Ele já está pequeno. Será que a telemedicina não vai ajudar nisso? Com certeza. Né? Será que quando eu ouço assim, né? Pedro, como é que a gente vai pensar em aumentar as vagas de medicina? A gente não tem sala no ambulatório. Será que a gente vai precisar em 5 anos de tanta sala assim? Será que a gente não vai, em grande parte, poder fazer atividades de forma remota? Porque na vida prática, pelo que eu entendi, vai ser isso. Ouvindo da Secretaria do Estado da Saúde, esse objetivo de passar para teleatendimento muitas das consultas, será que a gente não consegue criar ambulatórios para isso? Um exemplo que me foi dado, que eu achei super interessante, é assim. Veio um paciente no ambulatório da cardio, né? E você fez uma modificação no tratamento dele, trocou completamente a medicação. Só que você não tem vaga no teu ambulatório para atender ele semana que vem, ou 10 dias depois. O retorno está para 1 mês. Será que com 10 dias não vale a pena uma teleconsulta? E perguntar como é que foi? Que é algo direcionado, né? Direcionado. Sim. Não é um caso novo, não é uma Será consulta que você vai demorar não vai demorar 2 horas, né? Será que um aluno não pode fazer isso? Dá para fazer. Para determinadas coisas, eu acho que funciona muito bem, é muito mais inteligente. A gente falou de anticoagulação. Isso, economiza tempo, né? Economiza recurso. A gente tem que lembrar também que esses pacientes muitas vezes precisam acordar às 3 horas da manhã para vir aqui para uma consulta de 20 minutos, gente. Tudo bem, vem o questionamento, será que ele tem um computador? Será que ele sabe ligar? Mas talvez se ele não tem, a prefeitura pode ter lá um computador e alguém que saiba ligar para ele, com uma cabine de atendimento que pode ser nossa lá. A gente pode colocar uma cabine de teleatendimento lá, em algum lugar da cidade. Então, são coisas, a gente está assim, pensando, tem nada determinado, tal, mas é justamente dialogar para a gente construir. Eu acho que esse é um ponto. Com o público, as parcerias com o sistema público, a gente já tem longa história. Mas a gente pode também trazer soluções para empresas. Isso na área médica, pelo menos aqui, não é praxe. Mas na área, por exemplo, de agrárias, tem muito. Muito. Né? Tem um problema com determinada plantação, a produtora tal que procura a universidade em busca de soluções. Uma consultoria, Uma consultoria. Para a gente, eu enxergo que isso é mais para o público. É a prefeitura da cidade X que está com problema de, exemplo, dermatologia, a gente pode pensar em algum tipo de parceria. Lembrando que não há nada de ilegal isso trazer recursos financeiros. Isso tudo tem regulamentação dentro da universidade. O que a gente tem que fazer é que essas atividades sejam desenvolvidas de acordo com a regulamentação da universidade. Mas sendo dessa forma, não tem nada de ilegal, de jeito nenhum, né? Mas eu penso que a gente pode enfrentar e buscar desafios trazidos, eventualmente, por indústrias. E aí, a UPCLIN entra nesse aspecto, certo? Os estudos da UPCLIN tangenciam isso. É um medicamento muitos dos estudos, né, desenvolvidos no UPCLIN
o estudo que está sendo desenvolvido pelo laboratório X e a UPCLIN é a ferramenta para o desenvolvimento desse estudo. Né? Isso já acontece. Mas em outras áreas também pode acontecer. Né? Pode acontecer para a gestão de determinadas coisas, pode acontecer na busca de desenvolvimento de produtos, de processos. Né? E eu acho que, nesse sentido, a incubadora de empresas pode ser uma grande parceira. Né? A gente tem uma incubadora de empresas, a gente vai ter empresas aqui dentro que vão utilizar, logicamente, pagando por isso, estruturas que são da universidade, elas podem utilizar de forma conjunta, né? E pagando por esses serviços. Isso também é absolutamente, não tem... Enquanto elas estão se desenvolvendo, elas usam aquela estrutura, né? Depois elas se tornarem maduras, elas saem desse espaço de incubação. Isso é absolutamente regrado, não tem nenhum problema. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Que deve ser incentivado e não, com certeza, incentivado. E não desestimulado. Pensando né? que a gente está trazendo para a sociedade também a geração de emprego, de futuros empregos, porque essa empresa que se desenvolve aqui como uma startup, se ela der certo, daqui 2 anos ela pode estar empregando 200 pessoas. Sim, e aonde? Em que cidade? Muito possivelmente na cidade. Pode ter uma aceleradora depois da incubadora também? É um outro ponto. Pode ser. E aí, em que cidade? Muito possivelmente, essa empresa que foi desenvolvida em Botucatu, ela vai ficar na nossa região. Né? Vai ficar aqui na nossa cidade ou na região. Isso traz desenvolvimento regional. E é muito interessante, a exemplo que também já aconteceu na FCA, muitas das startups, das ideias que surgiram dentro do lado do ambiente acadêmico, se tornaram unidades de negócio, se tornaram empresas, mas as pessoas mantêm a ligação com a universidade. Isso, exato. Elas voltam para até como um senso de agradecimento, um senso de dever. Elas mantêm uma ligação e elas ajudam a fomentar o ambiente de inovação e a ajudar os outros que estão na graduação, na pós-graduação, a manterem acesa essa chama, essa cultura. Né? Isso é muito legal também. Lembrando que tem uma taxa. E sempre que a gente fala taxa, todo mundo olha meio preconceito, né? Mas existe uma taxa que é a TCDU, é a taxa recolhida para as atividades que envolvem dinheiro, né? E que são feitas com recolhimento de recursos dentro da universidade. A universidade recolhe uma taxa. Isso é absolutamente regrado, tem normas para isso, né? Publicadas. Recolhe 10%. Todos esses 10% recolhidos na universidade vão, sabe para quê? Para o pagamento de bolsas de extensão universitária para alunos. Então, isso gera esse dinheiro que entra na universidade, ele volta para a atividade que envolve aluno de graduação e envolve extensão, voltando para onde? Para a própria comunidade. Então, é um ciclo que se renova de uma maneira absolutamente justa, claro, né? E que traz fruto para tudo quanto é lado. Né? E eu acho que são ferramentas que vão permitir uma produção muito grande, um retorno muito grande, principalmente relacionado ao tripé universitário, a ensino, a pesquisa e a extensão. Acho que é isso. Muito legal. Muito bom. Olha que já foi aqui o nosso tempo. Então, a gente já está encerrando esse podcast, mais esse episódio. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Pedro pela sua participação, pela explanação toda que você deu, abordando todos esses aspectos. Acho que foi muito enriquecedor. É um podcast que você tem que ouvir mais de uma vez, hein, para captar tudo que foi conversado aqui. Pedro, eu te agradeço demais. E desejamos aí sucesso, né, na gestão sua do professor Carlos, e também dizer que nós somos parceiros e estamos juntos para fomentar, né, desenvolver essa cultura de inovação, expandir essa cultura de inovação. Isso é muito importante. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. Eu que agradeço, Fábio, Gustavo, agradeço vocês não só por aqui, mas também por todo o trabalho que vocês estão juntos comigo, né? Conosco, comigo e com o professor Carlos, para essa empreitada. É uma empreitada. Acho que a gente está nem no começo do caminho, né? Mas assim, é muito gostoso trabalhar com vocês, muito gostoso trabalhar e discutir esse tema, né? E dizer que contem conosco, né? Inovação vai ser, sem dúvida nenhuma, vai continuar sendo
pauta principal, uma das pautas principais da nossa gestão. Esperamos que no próximo podcast, já estou me convidando para voltar daqui a um tempo, claro, a gente possa trazer coisas, os resultados, resultados mais consistentes. Então, muito obrigado aí, um abraço para todo mundo. Beleza, muito legal, muito bom. Acho que todas essas perspectivas que a gente desenhou, isso nos incentiva muito, né? Isso dá uma injeção de ânimo, assim, a gente sai realmente renovado para esses desafios que são muitos, mas com certeza a gente vai devagarzinho, a gente vai construindo todo esse ambiente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a você que esteve conosco até o final desse episódio, que lutou bravamente para estar conosco até aqui no final. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, nas suas mídias sociais. Assim, nós disseminamos a boa informação e ajudamos a formar um ambiente de inovação. Muito obrigado e até o próximo episódio do Pulso NIT. Valeu!